Bom, mais um jogo que o Cruzeiro mostra que claramente, né, poderia estar brigando até por coisas maiores no campeonato, justamente por conta de que todo duelo contra os times da parte de cima da tabela, inclusive o líder que basicamente não sofreu gol, né, nos últimos, sei lá, 15 jogos ali, foi o time que mais defendeu bem contra o líder do campeonato, foi o Cruzeiro, e que mostra claramente essa ineficiência no ataque, com algumas chances perdidas no jogo de hoje, longe de ser um resultado ruim, né? Até porque o Cruzeiro perdendo para Goiás, empatando com o Curitiba, perdendo para o Cuiabá em casa, não dá para dizer que o empate com o líder é ruim, mas que mostra um potencial de evolução dentro do time, que no geral eu gostei bastante da partida. E obviamente a torcida, né, fica com esse gostinho amargo de que assim, pô, se muda uma coisa ou outra, poderia estar, óbvio que não brigando pelo título, mas em quarto, quinto lugar, sexto, com certeza já era para estar. Mas enfim, quero falar com vocês, quero falar também sobre a estreia como titular do Matheus Pereira. Jogo muito bom, que ele saiu, né, sentindo dor ali na panturrilha para a entrada do Nicão no segundo tempo. Mas assim, já adiantando para vocês, não é algo que preocupa. O Cruzeiro deve passar por alguns exames, mas nada demais, até porque o jogador não tinha a expectativa de jogar a partida por inteiro, tá? Antes de começarmos aqui a análise, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Estamos bem perto dessa marca de 40 mil inscritos, que é a nossa meta até o final aqui do mês de agosto. Então aqui para deixar seu like, se inscrever, com certeza me ajuda bastante. Bom, o Cruzeiro que mandou esse em jogo com vários desfalques, né? Até o técnico Pepa não estava à disposição. E o seu auxiliar, juntamente com o Pepa, né, mandou aí ao campo algumas alterações que no geral até que eu gostei. Com o Anderson no gol, por conta da suspensão do Rafael Cabral, mantendo o Neres e o Castan como dupla de zaga. No meio de campo, tirando o Vital e deixando ali, ó, com o Matheus Pereira na sua função, que ficou até estranho, né? Porque ficou o Matheus Justa, o Felipe Machado e o Lucas Silva, além também de Arthur Gomes, Gilberto e o Matheus Pereira. Então assim, o Lucas Silva fez um papel como um meia de criação, função que eu nunca vi até então ele fazendo pelo Cruzeiro e que eu gostei bastante, tá? Acho que ele hoje, como capitão ainda, né, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro nessa partida. E assim, o Felipe Machado e o Matheus Justa se encaixando muito bem nesse meio de campo. Mesmo com a chegada de reforços, eu acho que os dois vão acabar se mantendo, né, na posição. O Matheus Pereira, no geral, jogando muito mais pelo lado direito e indo para o meio. É uma coisa que, no geral, eu não gostei muito. Foi uma boa partida dele, só que eu acho que seria melhor, quando voltar o Wesley e definir a situação do Bruno Rodrigues, colocar realmente algum desses na ponta direita e deixar o Matheus Pereira no lugar do Lucas Silva, para ter mais movimentação e liberdade no meio de campo. Mas no geral não foi um esquema ruim, colocando o Gilberto, que teve uma boa partida, apesar de ter errado alguns lances, né, que poderia ter marcado. Por exemplo, as principais chances do Cruzeiro, deixa eu até virar aqui para vocês, para mim, né, foi justamente em cruzamentos, que o Cruzeiro teve ali aos 10 e aos 20 minutos, cruzamentos passando perto do Gilberto, que faltou pouco, né, para ele cabecear, e acabou não entrando. O Cruzeiro, no geral, com uma boa troca de passe, muito bem, né, a torcida também. Eu não consegui ver ainda qual foi o público geral, mas se não tiver enganado foi mais de 50 mil torcedores para essa partida, e o Cruzeiro tocando muito bem a bola, né, uma coisa que dá orgulho de ver. Cruzeiro, no geral, com boas peças, não tem como falar que é um time ruim, ainda mais se você acompanhar a Série B dos últimos 3 anos, né, que foi 2020, 21, 22, um time desse hoje é muito melhor e muito bem treinado, vários toques de bola, e não deixava o Botafogo chegar no ataque, não deixava criar. Não é à toa que a primeira finalização do Botafogo foi aos 21 minutos. Se fosse no primeiro tempo, estava ótimo, né? Mas não, no segundo tempo, e o Botafogo só deu essa chance, né? Sem perigo algum para o Cruzeiro. Realmente, belos passes, ótimo o meio de campo ali com o Lucas Silva, o Felipe Machado e até mesmo, né, o Matheus Pereira. Com essa dupla de meio de campo, eu realmente gostei bastante. Mas no geral o Cruzeiro não conseguiu ir muito bem. No primeiro tempo teve ali 3 finalizações, mas nada de grande perigo para o Lucas Perry, que foi somente ter mais trabalho no segundo tempo. Os dois times se estudando bastante, não querendo se arriscar. O empate para o Botafogo não era ruim, até porque os outros times na rodada, foi uma rodada boa para o Botafogo, e para o Cruzeiro também não era um resultado terrível esse empate dentro de casa. Chegou a um determinado momento, aos 25 minutos, o Cruzeiro tinha mais de 70% de posse de bola e terminou a primeira etapa com 67% de posse de bolas. Então, nem depois disso o Botafogo não fez mudanças, e o Cruzeiro também não, porque claramente vinha funcionando. Aos 10 minutos teve um bom lance, que no caso o Matheus Pereira pega e chuta a bola, que na minha opinião ele poderia ter cruzado para dentro da área, que tinha o Matheus Justa e o Felipe Machado
lá nessa função. Porque eu vi assim que ele quis chutar, acabou pegando o Adrielson, que se consagrou nesse jogo com várias bolas levantadas na área, mas que poderia ter cruzado no segundo pau, lançar os 10 minutos do segundo tempo. Quem quiser rever depois, dá pra ver claramente. O Felipe Machado e o Matheus Justa lá no segundo pau. Se o Matheus Pereira cruza, certamente o Matheus Justa poderia ou cabecear ou chutar essa bola. Teve também, logo na sequência, um bom chute do Matheus Pereira com uma boa defesa do PR, numa cobrança de falta, quase realmente, que até o Adrielson pega a bola nele e vai contra, por pouco mesmo. Bom chute do Matheus Pereira, muito boa a estreia como titular. E o Cruzeiro foi então fazer as primeiras mudanças a partir dos 18 minutos. Entrando o Rafael Elias no lugar do Gilberto, gostei também do jogo do Rafael Elias, cabeceou 2 vezes, agora eu falo sobre isso. E o Matheus Vital no lugar do Machado, mostrando claramente que o Cruzeiro queria muito mais ofensividade. Por quê? O Felipe Machado vinha fazendo um papel mais de criação, mas uns passes muito ruins. O Felipe Machado, não sei, igual eu falei em vários jogos, né? E ainda tinha gente que me criticava. Cara do céu, é complicado. Enfim, o Matheus Vital, ele jogando muito mais como um volante mesmo, né? Tudo bem, depois que ele entrou, o Lucas Silva deu uma recuada, mas é uma função de criação. Não deixar o Matheus Vital como o Matheus Pereira lá na frente, enfiado. Por quê? Porque ele não sabe finalizar tão bem e é muito melhor para receber a bola e criar jogadas. Não foi algo que aconteceu toda hora no jogo, depois que o Matheus Vital entrou, mas é uma alternativa que eu acho interessante para a sequência da temporada, né? O Vital jogar um pouco mais recuado, não como meio ofensivo. Isso é o papel do Matheus Pereira. Mas quando o time estiver precisando fazer gols no lugar do Felipe Machado ou do Matheus Justa, vindo de trás, com o Lucas Silva, com o próprio Alisson, com o Vital e o Matheus Pereira, acho que tem muito bom meio de campo para isso. Ainda entrou o Pablo Vitor no lugar do Arthur Gomes e também, no caso, teve o Nicão no lugar do Matheus Pereira, que aí foi quando o Matheus Pereira sentiu, né, o tornozelo ali. Ele já tinha sentido ali a panturrilha, se não estiver enganado, mas acho que não foi nada, tá? Ele, muito mais porque não tinha ritmo para jogar os 90 minutos. Acho que até que ele jogou muito, até os 30, sinceramente, foi o que? 70 minutos quase, né? 60, 70, muito bom mesmo. Excelente estreia do camisa... Não sei a camisa do Matheus Pereira, cara. 21, enfim, até esqueci agora. 21 é o Gilberto, enfim. O Matheus Pereira jogou muito bem, na minha opinião. E não gostei da entrada do Nicão. Teve até um lance que ele pega a bola dominando dentro da entrada da área. Parecia que estava desligado. Teve até alguns bons cruzamentos que foi justamente isso, né? 35 minutos que ele domina a bola e dá uma escorregada, mas no finalzinho ali do segundo tempo, bons cruzamentos do Nicão e 2 cabeçadas do Rafael Elias com uma ótima defesa, principalmente no primeiro lance, né, do Lucas Perry. É aquela coisa, realmente cabeceou bem, acho que não tinha muito para cabecear no canto, foi uma boa cabeçada e uma bela defesa do goleiro, mas na segunda, que teve logo na sequência, né, do lance, no final ali, faltando 2 minutos para acabar, acho que dá para ele ter cabeceado melhor e o Cruzeiro claramente poderia ter saído com os 3 pontos nesse jogo, sabe? Foi um jogo que o Cruzeiro criou para isso, teve outras finalizações ali do Matheus Vital. O Cruzeiro criou muito mais nos últimos 10 minutos do que no jogo inteiro, porque teve algumas boas oportunidades, 68% de posse, 13 finalizações, 4 no alvo, contra 2 chutes do Botafogo, não lembro esse outro, sinceramente, e apenas 1 no gol do Botafogo. Era um jogo para sair com a vitória, mas o time tem evoluído, isso não tem como negar, e o que deixa revoltado é isso, né? Joga bem só contra os times da parte de cima da tabela, aí quando vai pegar um time fraco agora na tabela, né, também, né? Basear só no time na tabela. Próximo compromisso contra o time na parte de baixo vai ser o Corinthians. Não vou nem pegar em realmente de expressão, não. Corinthians no dia 19, depois tem o Palmeiras. Antes tem o Palmeiras, na próxima segunda, e depois o Corinthians. Aí quer ver que o Cruzeiro contra o Corinthians não vai ter nem metade do volume de jogo que teve nesse jogo de hoje. Aí depois ali ainda tem o América em casa, tem o Bragantino em casa, tem o Cuiabá fora, que é jogo para o Cruzeiro criar. E é uma coisa que o Cruzeiro não tem conseguido fazer, né? E não tem como falar que é a pressão porque o Cuiabá, o Goiás, o Curitiba, o Fortaleza vem jogar então contra o Cruzeiro recuado. O Botafogo, mesmo líder do campeonato, fez isso e o Cruzeiro conseguiu criar e colocar pressão dentro da área, apesar de não ter feito gol. Então pode ser isso. A grande questão é a seguinte, tem jogo que o Cruzeiro nem cria isso tudo, mesmo com adversários na tabela, né, mais fracos, então realmente é complicado. Quero até que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou deste jogo. Evoluiu bastante o time, isso não tem como negar. Partida sensacional do Lucas Silva, sinceramente o cara nasceu para jogar no Cruzeiro, né, eu gosto demais do jogador. E mais uma vez, eu falava várias vezes do Lucas Silva aqui no canal, tenho falado desde 2021 e muita gente falava, não, esse cara é ruim, não vai dar certo aí, é complicado. E o Matheus Pereira também, boa estreia, não tem como falar que não tem um potencial, muito bom mesmo. Vale ressaltar alguns lances individuais, igual aquele chapéu do Willian, né, em cima, não vou lembrar agora de quem, mas excelente chapéu, muito bonito. O Cruzeiro parecia que estava jogando até com raiva, né, querendo driblar todo mundo. O Arthur Gomes também pelo lado esquerdo, um lance em cima do Tiquinho, quase que foi pênalti ali da entrada da área.
que teve boas oportunidades para o Felipe Machado chutar, né? Acho que faltou um pouco mais dessas cobranças, como fez o Matheus Pereira. No geral, ok, o Cruzeiro vai sair dessa sequência de jogos aqui, ó, muito mais fortes. Por exemplo, enfrentou o Atlético Paranaense, marcou 3 gols fora, é um bom desempenho. Contra o Botafogo, na minha opinião, a melhor zaga que marcou até aqui o Botafogo no campeonato, mesmo com o Neres e Castan, que não é o ideal, mas tem jogado muito bem, mesmo com a lesão do Oliveira, mesmo não sendo dois jogadores que nem o próprio Cruzeiro sonhava para jogar a Série A, tem dado conta do recado, isso que é ser profissional, né? Aí antes, nos próximos jogos tem o Palmeiras, na segunda-feira, dia 14, lá no Allianz Parque, jogo duríssimo, mas o Cruzeiro fora de casa, contra time que estão lá em cima, sempre apronta. Você quer ver que o Cruzeiro vai ganhar do Palmeiras? É uma situação que o Cruzeiro se coloca que é complicado. Aí depois tem o Corinthians em casa e visita o Grêmio nessa sequência até o dia 26 de agosto, com três adversários muito complicados. Tudo bem, tem o Corinthians no meio do caminho, que pode estar focado na Sul-Americana, enfim. Mas, de qualquer forma, sequência duríssima. Aí depois, né, vai ter ali o Bragantino, o Santos, aí Fluminense, América, Cuiabá, Flamengo, enfim. Já não é um campeonato fácil, mas o Cruzeiro então aí estabilizando na 11ª colocação. 24 pontos conquistados. Vamos ver, né? Você vai terminar esse primeiro turno com o quê? Uns 25? Pode chegar a 27? Enfim, chegar a 25 ali já estaria interessante, né? Se dobrar, vai chegar a 50 pontos no final do campeonato. Pelo menos na Sul-Americana fica. E com vários reforços se adaptando aos poucos. E enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Amanhã eu atualizo vocês também sobre a situação do Bruno Rodrigues, se tem alguma chance dele sair, minha opinião também sobre esse caso. Até desculpa por não ter gravado o vídeo com a camisa do Cruzeiro, é porque minhas roupas de frio tá tudo lavando. Se eu fosse gravar esse vídeo aqui, eu ia ter que gravar só com a camisa do Cruzeiro. E aqui em Montevidéu tá fazendo temperatura agora aqui, ó, tá fazendo 12 graus. 12 graus, meu sonho, se eu tivesse essa sensação térmica, deve estar de um 7 aqui, pra falar a verdade. Então é melhor usar essa camisa aqui mesmo. Bom que fica até diferente no vídeo pra vocês. Enfim, amanhã com vários vídeos aqui também no canal. Primeiro, às 9h30 da manhã, acho que eu não deixei vídeo amanhã às 9h30. Essa semana foi muito cheia. Amanhã, então, a partir de meio-dia ali já tem vídeo pra vocês, 5 horas. E nos outros dias da semana, 9h30, meio-dia e 5 horas da tarde. Sempre 3 aqui no canal. Valeu, galera.